Boa noite a todos. Estamos exatamente aqui a Boa noite, Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvoreiro. E esse é o professor Francisco José. Pois é dessa graça que nós precisamos a cada instante. Nesta noite do dia 8 de dezembro de 2024. Para a vitória em Cristo Jesus. Eu gostaria de meditar um pouquinho esta noite, de início, no livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 4. 21, verso 4. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvoreiro, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, noite do dia 8 de dezembro de 2024. E este é o professor Francisco José. Nesta noite, porque nos encontramos na tua santa presença, na tua santa casa de oração. Aqui estamos, ó Pai, com o intuito de agradecermos pelas bênçãos derramadas durante este final de semana e durante esse início de semana que já se inicia, Pai. Que o Senhor tem derramado bênçãos sem medida em nossas vidas. Estamos agradecidos por estarmos na Tua presença, pelo Senhor ter nos concedido força para vencermos as tentações desta vida. Amém. Seja conosco nesse momento, Senhor, da Tua palavra. Fala profundamente aos nossos corações. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos se aproximando dos últimos dias deste ano de 2024. E nesse ano de 2024 aconteceram muitas coisas em nossas vidas. Coisas boas, coisas ruins, coisas que nos chatearam, coisas que nos alegraram, coisas que nos emocionaram, coisas que aparentemente quase fizeram-nos desistir desta jornada. Mas estamos aqui, somos vencedores, porque não desistimos, porque continuamos. Eu sempre digo que desistir é para os fracos, os fortes não desistem. E a palavra de Deus diz em Filipenses 4, verso 13, que nós somos fortes naquele que nos fortalece. Nós só seremos fortes se estivermos conectados a Ele. Ele é a única força que mantém a humanidade de pé, que mantém a humanidade viva, que mantém a chama do Evangelho acesa na vida de pessoas que não acreditavam. E Apocalipse capítulo 21, verso 4, diz assim, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá a morte, já não haverá luto, nem planto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Esse verso, ele nos dá assim uma promessa extraordinária. Quem não quer parar de chorar? Quem não quer jamais em sua vida se deparar com a morte? Nós não nos acostumamos com a morte porque a morte não foi criada para o ser humano. A morte foi uma intrusa na vida da humanidade. É a mesma coisa que está em João capítulo 10, verso 10, que diz que o diabo veio matar, roubar e destruir. Ele não pede licença para entrar na tua vida. A morte não pede licença para entrar na tua vida. Mas muitas vezes eu e você fazemos um convite para ambos entrarem na nossa história. Que é isso, meu irmão? Você está falando? Mas não. Nós percebemos isso na palavra de Deus. A palavra de Deus diz lá em Gênesis capítulo 2, que Deus olhou para Adão e para Eva lá no jardim do Éden e disse: certamente, se comeres, morrerás. Em algumas traduções diz: se comeres, certamente morrerás. E o que foi que mudou nesta mensagem que fez Adão e Eva desobedecerem ao pedido divino? Um advérbio. Somente um advérbio mudou a história da humanidade, mudou a minha e a sua história. O advérbio não.
A serpente foi lá para Eva e disse assim: olha, certamente não morrerás. Por causa do advérbio, a humanidade se entregou nas mãos daquele que quer destruir, que quer matar, que quer aniquilar a sua vida, a sua família. Aí lá em Gênesis, lá em Romanos capítulo 3, verso 23, é assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quantos trabalham aqui e querem receber seu salário? Quantos? Levantem a mão. Todos que trabalham querem receber o salário, né? Quem quer receber a morte como salário? Ninguém. Porque nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para viver eternamente. Mas nós merecemos este salário. Nós merecemos esta morte. Porque nós é quem pecamos, nós é quem erramos, nós é quem fizemos escolhas erradas. Nós tomamos decisões precipitadas e acabamos gerando para mim, para você e para nossas famílias a infelicidade e a falta de paz em nossos lares. Mas aí o livro do Apocalipse ele mostra que existe uma grande e única esperança. Para a mãe que está chorando pelo filho que faleceu, ou pelo filho que está viciado em droga, ele diz assim: enxugarei dos olhos toda a tua lágrima. A morte não vai mais existir, não haverá mais pranto nem dor, porque tudo isso vai passar, vai terminar tudo bem. Essa não é a promessa do irmão Neném, essa não é a promessa de um Deus que se preocupa com a minha e a sua vida. É um Deus que deixou o seu trono, a sua glória, a sua majestade lá na eternidade e se tornou homem para viver entre nós, pecadores, para nos dar a oportunidade de uma vida melhor, ainda aqui, nesta terra. Tem um louvor que diz que o céu é aqui, se aqui Jesus está. Nós podemos desfrutar da paz, da plena felicidade, se Jesus estiver em meu e em seu coração. Mas ele não invade a sua vida, ele bate, como diz em Apocalipse capítulo 3, verso 20: eis que estou à porta e bato. Nesta noite, neste dia, ele está batendo a porta do meu e do seu coração. Ele quer a permissão para entrar na tua e na minha vida e fazer a diferença extraordinária que eu e você não conseguimos fazer. Salmos 37, verso 5 diz assim: entrega o teu caminho, entrega a tua vida ao Senhor e tudo Ele fará. Tem algumas traduções que diz: e o mais, além do que você imagina, Ele vai fazer na tua vida. Mas tem que haver a entrega. Tem que haver a renúncia de algumas coisas em nossa vida. Temos que entender que não devemos, quando Ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Onde é que nós fazemos a refeição? Antigamente era na cozinha, hoje ele faz em qualquer lugar da casa, né? Está entendendo? Porque Ele quer entrar na sua casa por inteiro, Ele quer entrar na tua vida por inteiro. Ele quer entrar na sua história em todas as áreas. Ele quer fazer uma faxina completa. Quer tirar tudo aquilo que impede de você de caminhar livre em sua residência, em sua vida, em sua história. Amém. Percebemos que Ele nos dá uma promessa. E eis que fareis novas todas as coisas. Mas quando isso vai acontecer na minha e na tua vida? Mateus capítulo 6, verso 33 diz o quê?
Quem lembra o que diz em Mateus 6,33? Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro N, noite de domingo do dia Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua de justiça. 2024, e este é o professor E todas as Francisco coisas vos serão acrescentadas. Meu irmão, eu não sei, minha irmã, eu não sei o que ainda está faltando na tua vida, eu não sei. Eu sei o que está faltando na minha vida, na minha história. E eu tenho buscado, o louvor que nós cantamos de início diz: se tu buscares a Jesus, encontrais o Salvador. Em mim e em você virá manhã de luz. A sua vida não vai ser sombria, não vai ter trevas, vai ser somente luz. Você não vai andar em trevas, porque você aceitou aquele que é a luz plena. E aí ele diz que fará nova todas as coisas, se nós buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E tudo que eu e você precisarmos vai acontecer na nossa vida, na nossa história. Mas tem que haver o primeiro passo ao convite que ele nos faz em Mateus 11:28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro N. Me desculpem se aqui tem alguém cansado, mas eu tenho que dizer porque eu não vim falar o que a igreja quer ouvir. Eu vim falar o que a igreja precisa ouvir. A palavra de Deus diz: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu o quê? Eu vos aliviarei. Eu vos darei descanso. E ele diz, no final do verso, e acharei descansos para as vossas almas. E aí eu chego na igreja e digo assim: eu estou cansado. Mas ele fez a promessa: se você vier até ele vai te dar descanso. Algumas pessoas dizem que esse descanso é a morte. Não, ele não dá a morte para você, porque Deus não quer que a morte faça parte da sua existência. Ele não criou você para morrer, ele criou você para viver. Como eu disse de início, a morte é um intruso na minha e na sua história. Eu espero, eu almejo ver Jesus voltar ainda vivo, porque eu acredito na promessa do seu retorno nesta terra. Amém. O apóstolo Paulo falava naquela época como se fosse que Jesus fosse voltar na época dele. E nós devemos viver hoje como se fosse o último dia da nossa história. Não porque nós iremos morrer, não, mas porque Jesus irá voltar na nossa geração. É essa a nossa certeza. E ele diz em João capítulo 14, verso de 1 a 3: não se preocupe com o teu coração, não se atemorize com as coisas que estão acontecendo aí fora. Creias em Deus, creias também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não te teria dito. Eu vou preparar lugar, e quando eu tiver preparado um lugar, voltarei para vos receber, para que onde eu estiver, estejais cada um de vocês também. Amém. São promessas extraordinárias que existem na palavra de Deus, direcionada para mim e para você. Promessas essas que nós devemos acreditar plenamente. E aí às vezes eu me pergunto: e por que ainda existe algo a ser mudado na minha vida, na minha história? Porque ainda tem coisas que eu preciso fazer que ainda não fiz. Porque tem coisas que eu ainda não alcancei. Porque eu não tenho acreditado nesse Jesus que me prometeu. Eu não tenho confiado plenamente na sua palavra. Eu não tenho tido compromisso íntimo com ele. Quem era Pedro? Quem era você? Quem é você? E quem será você daqui a alguns dias? Eu gosto sempre de fazer essa pergunta: quem era eu? Quem sou eu? E quem eu serei? Eu era alguém que Deus chamou. Eu sou alguém que Deus mantém. E eu serei alguém que Deus preparará para a eternidade. É isso que nós temos que ter em mente em nossa vida.
Na palavra de Deus, em Ezequiel capítulo 36, diz que a casa de Israel havia contaminado a sua terra, havia pisoteado os princípios da palavra de Deus, havia desacreditado nas suas promessas, e por esses motivos o povo de Israel foi levado cativo, foi destruído, foi morto. Aí o capítulo 37 fala do vale de ossos secos. O que é um vale de ossos secos na sua concepção? Cemitério. Pessoas mortas há muito tempo, há muitos anos, que não tem mais, até os ossos estão se desmanchando. Não tinha esperança mais para aquele povo. Aquele povo havia perecido na sua incredulidade. Aquele povo havia perecido na sua infidelidade. Sua esperança havia morrido, acabado. Mas aí Deus vai e faz levantar aquele povo, que lá em João, capítulo 11, verso 25, diz o quê? João 11, 25. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa é uma promessa clara, que o nosso Deus é o Deus que tem poder para mudar a sua história, para mudar a sua vida. Algo impossível na história do ser humano, o morto se levantar, ele fez acontecer e fará acontecer na minha e na sua vida. Eu não sei o que você está enfrentando nesses últimos dias, eu não sei. Eu não sei qual a situação que você está encarando a cada dia. Eu não sei qual é o seu problema, qual a sua fortaleza, qual a sua fraqueza, eu não sei. Mas eu sei que o Deus a quem eu sirvo é um Deus que não mente. É um Deus que pode todas as coisas. É um Deus que realiza impossíveis na minha e na sua história. E Ele está disposto a abençoar você. Não quando você sair daqui, mas ainda esta noite, nesse recinto. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvoreiro. Eu acho lindo essa noite de domingo, do dia 8 de dezembro de 2024. E este é o professor Francisco José. Tem duas passagens que eu acho muito lindas, todas elas, mas essas me identificam muito. É Ezequiel 37 e Ezequiel 18. Mas eu vou ler um pouquinho para vocês de Ezequiel 37. Que diz assim, ó: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muitíssimos, muitos numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. E então me perguntou: filho do homem, tem essa pergunta essa noite para você. Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Ezequiel respondeu: Senhor, Deus, tu sabes. Aí ele continua: então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o seu Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Que loucura! Aos olhos dos homens isso é uma loucura. Eu ir no cemitério de São João Batista e mandar os ossos reviverem. Não, as coisas de Deus para o homem é loucura, mas para nós é o poder de Deus manifestado nos nossos dias. Aquele que não tem vida, quando se encontra com Jesus, a vida é gerada. Aquele que tem tristeza, a alegria aparece. Aquele que está nas trevas, a luz irradia. É isso que Jesus quer fazer na minha e na sua história. Ele quer mudar a nossa vida de uma forma extraordinária. Somente Ele pode fazer isso. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvoreiro. Reviveram. Porque Deus fez uma promessa para aquele povo quando ainda estava vivo, que eles trariam todos de volta à sua casa paterna. E eles reviveriam novamente. Aqui no verso 26 de Ezequiel 36 diz assim: eu lhe darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês um coração de pedra, e lhe darei um coração de carne,
porei dentro de vocês o meu Espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Este é o professor Francisco José. Deus, ele não chama pessoas capacitadas a fazer parte do seu reino. Deus capacita os chamados a fazer parte do seu reino. Não deixe de acreditar nesse Deus eterno. Entregue a sua vida, a sua história sem reservas nas mãos desse Deus, porque Ele tem grandes coisas para realizar na sua vida. Entenda que esse mesmo Deus que me chamou, que te chama, Ele chama outros que ainda se encontram lá fora. Mas para que isso possa acontecer na minha, na sua e na história daquelas pessoas que ainda não conhecem, nós temos que acreditar, confiar. Ele diz assim: crê e será salvo, tu e a tua casa. Eu não preciso estar pregando com meus familiares, não preciso estar falando, dando estudos bíblicos, eu não preciso tentando arrastar eles para vir à igreja, não. Eu preciso simplesmente acreditar que o Deus a quem eu sirvo é o Deus que pode mudar a história da minha família. Amém. Crê e será salvo, tu e a tua casa. Igreja Adventista do Sétimo Dia do Lá Bairro de Álvaro Verde. diz: um ladrão, um homem ignorante, violento, perdido, ele olha para Cristo na cruz e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Noite de domingo A do pergunta dia é, 8 de dezembro o que o de ladrão tinha de bom para ser 2024. Este é o professor Será que esse Francisco ladrão José. tinha algo de bom para ser lembrado? Tinha. O momento em que ele confessa os seus pecados diante de Jesus, ele diz: nós estamos pagando o que nós merecemos. E ele reconhece Jesus como o puro, o justo, mas esse homem nenhum mal fez. Aí ele vira para Jesus e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele momento da história do ladrão foi um momento crucial para a sua salvação. Ele não fez nada de bom em toda a sua história, mas ele aceitou lá na cruz o Salvador de sua vida. Para você ter a sua vida cheia de esperança, cheia de vigor, cheia de coisas extraordinárias, aceite esse Jesus plenamente. Às vezes você pode estar pensando: mas eu já sou adventista. E quem disse que eu e você não precisamos aceitar esse Jesus diariamente em nossa história? Precisamos aceitar Ele diariamente, constantemente, porque necessitamos dele em nossa vida, a cada milésimo de segundo na nossa história. Que Deus abençoe a mim e a você esta noite. Amém. Que nós possamos sair daqui com a certeza que o Deus a quem nós servimos, que o Deus a quem nós escutamos esta noite, Ele tem coisas e planos extraordinários para realizar na nossa vida. Amém. Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro de Álvaro N, noite de domingo do dia 8 de dezembro de 2024, e este é o professor Francisco José. Como música gera direitos autorais, vamos encerrar o vídeo aqui dizendo: valeu Deus, valeu Jesus, por mais um culto ao ar livre. Aliás, por mais um culto da noite de domingo, tá bom? Valeu Jesus. Aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro de Álvaro Verde.